Vamos dar ao Rabino Jonathan Cahn uma calorosa recepção de Dallas. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vocês podem se assentar. Vamos fazer uma entrevista de cerca de 2 minutos para o nosso programa de televisão com o Rabino. Rabino, nós estávamos conversando nos bastidores e nós falamos disso agora, Israel. Eu sei que você vai falar muito sobre isso com o seu livro sobre profecia bíblica e ninguém sabe fazer melhor. Por que é importante, com o estado do mundo e com as nossas próximas eleições, por que é importante que os cristãos estejam abertamente ao lado da nação de Israel e, politicamente, fazer os nossos políticos saberem que nós queremos que eles estejam apoiando a Israel também? Olha só, se nós nascemos de novo, nós somos um no Messias. O Messias é o rei de Israel. Então, esse é o nosso reino. Então, portanto, você é um cidadão de Israel. E não se pode deixar de apoiar a nação da qual a salvação veio. E também, a Bíblia também nos diz que Israel é crucial para a vinda do Messias, a vinda do reino. Então, se nós amamos Jesus, nós temos que amar a nação dele. E ele também nos abençoa. E a outra coisa é que eu preciso mencionar isso, que nos últimos dias, o Deus vai unir a igreja e Israel. Sim. E isso tem que acontecer. E uma das coisas que me abençoa muito aqui, na New Beginnings, é que isso é muito manifestado aqui. Você tem sido usado com seus pastores, com o que Deus está fazendo. E você é uma ponte. E Deus está honrando isso, sabe? Amém. Então, sim, Amém. Ele vai te abençoar em cima disso. Amém. Tudo bem. Vamos dar ao Rabino Jonathan Cahn uma grande salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado. É ótimo estar de volta. Eu sempre sinto que eu tô em casa aqui por algum motivo, sabe? E eu sou muito abençoado pelo Larry, a Tizzy, a Nancy, todos vocês aqui. Então é uma obra muito especial que Deus está fazendo aqui. É bom estar de volta. Eu tenho muito a compartilhar com vocês. E eles me disseram que eu só tenho 3 horas. Então, Não. Eles não me disseram isso. Não. Mas não importa o quanto eu compartilhe, você sabe disso, eu só posso te dar um gostinho. Há muito mais disso, então. O Senhor tem me chamado para divulgar a palavra, sabe? Falando e escrevendo através de livros, então. Assim que eu terminar, vocês vão ver. Não sei aonde eles vão colocar, mas vai haver vários dos meus livros proféticos disponíveis aqui hoje. E cada um deles fala sobre um mistério diferente. E assim que o culto terminar, eu vou estar lá. Ok, vamos orar. Pai, nós te louvamos. Pai, nós pedimos sua bênção, sua mão, Pai, sobre nós. Senhor, eu peço que na minha fraqueza eu seja forte em seu poder. Toque seu povo. E eu te louvo, Pai, Senhor, por apenas isso, este ministério aqui. Senhor, eu te agradeço pelo que está fazendo. O Senhor está realmente tocando o mundo através disso, Senhor, e continue a abençoar, Senhor, o pastor Larry e a Tiz, o que eles têm feito e a todo o seu povo aqui. Senhor, no nome poderoso de Jesus, o Yeshua. Amém. Vamos lá. Eu disse a vocês que não planejava escrever esse livro. Eu estava trabalhando sobre a volta de Deus na sequência de A Volta de Deus. E Deus, eu vou fazer isso no futuro, mas Deus me interrompeu. Primeiro por uma noite profética. Depois pelo que começou a acontecer em todo o mundo e na terra de Israel desde que eu comecei ano passado. Eu comecei a orar. Deus, o que quer que eu faça com esse novo livro? E então eu vi um dragão enquanto eu estava orando, um dragão vermelho. E eu sabia que era o dragão do qual a Bíblia fala em Apocalipse. E então eu nunca escrevi um livro que, enquanto eu escrevo, o que eu estou escrevendo está se tornando uma verdade no nosso mundo, se atualizando continuamente e se tornando verdade, mesmo depois que eu termino. Se nós pudéssemos remover o véu que está por trás do que está acontecendo no mundo para o espiritual, para o profético, é exatamente disso que se trata e tudo acaba fazendo sentido. Agora, olha só, era uma sexta-feira. Eu estava na congregação que eu lidero em Nova Jersey. E eu fui levado a compartilhar um mistério bíblico naquela noite. E esse mistério se abriu dizendo que haveria um ataque na terra de Israel. E que aconteceria no ano de 2023. Que aconteceria no mês de outubro. E que isso seria em um sábado, no Shabat. E que isso aconteceria num dia sagrado hebraico que remonta ao Levítico e levaria à guerra. O mistério falava de uma calamidade sobre Israel no primeiro Shabat de outubro de 2023. Eu compartilhei isso
naquela sexta-noite, o mistério. E na manhã seguinte se tornou realidade. Há muito mais no nosso mundo do que parece. E Deus está acima de tudo. E esse é um dos mistérios. Esse é o primeiro mistério que me levou a escrever esse livro. E que pode nos permitir a conhecer eventos futuros e quando eles vão acontecer. Na verdade, depois que eu terminei de escrever o manuscrito, mais 3 eventos aconteceram de acordo com esse mistério. E no princípio, havia um ser que foi criado por Deus em glória e ele disse... Este ser disse, eu sou um Deus, eu subirei ao céu, eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. E ainda disse, eu me farei como o Altíssimo. Este ser se pôs ao Altíssimo e se voltou contra Deus. Ele é identificado no hebraico como Ha-Satan, aquele que vai contra o opositor. Em português, nós o chamamos de Satanás. Em grego, foi traduzido para a palavra grega diabolos, que significa caluniador, de onde temos a palavra diabo. E a missão dele é se opor e tentar impedir e parar a vontade de Deus, para tentar frustrá-la, pervertê-la, para anulá-la e tentar levá-la à inexistência. É isso que ele procura, destruir Deus, mas não consegue. Então ele procura destruir as obras de Deus, o povo de Deus e as promessas de Deus. Então Deus levanta outra entidade, Israel, o povo judeu. Eles vieram ao mundo, ele os trouxe ao mundo para levar ao mundo os propósitos de Deus, para levar ao mundo as palavras de Deus, o conhecimento de Deus, a presença de Deus, para trazer o Messias ao mundo. Em última análise, para trazer o reino de Deus ao nosso mundo. E isso faz com que Israel e o povo judeu sejam uma grande ameaça ao nosso inimigo. E com isso, então, aqui você tem de um lado um ser que existe para destruir os propósitos de Deus, e do outro, você tem uma nação que existe para cumprir os propósitos de Deus. Então o que vai acontecer? Uma guerra vai acontecer. E é por isso que o povo judeu, Israel, é o povo mais atacado em guerras na terra. O povo mais odiado, difamado, demonizado e perseguido do nosso planeta. Isso é exatamente o que nós esperávamos e aconteceu. Olha só, a história judaica testifica que Deus existe, que Deus é real. Mas ela também, por sua vez, testifica que o inimigo existe. Eles foram o povo mais atacado nos tempos antigos, nos tempos medievais, nos tempos modernos. E esse ódio nunca faz sentido. Isso não é racional. Isso é irracional. É sobrenatural. O primeiro antissemita não era um homem, era um anjo. Ele, o inimigo, era o pai de todos os antissemitas. E é por isso que quando as pessoas tentam explicar coisas como Hitler e o Terceiro Reich, elas não conseguem. Porque você não consegue explicar coisas assim. Porque isso não é natural. Não é por acaso que as pessoas mais perversas desse mundo sejam obcecadas justamente com essas pessoas para destruir o povo judeu. E por que é assim? Porque o mais maligno dos seres do mundo está obcecado em destruir o povo judeu. Olha só, ele sabe que se conseguir destruir o povo judeu, ele consegue destruir a testemunha de Deus. O que aconteceu há um ano atrás, nos territórios de Israel, foi parte de uma guerra antiga, iniciada séculos antes da nossa existência. E travada em todas as gerações, ela nunca termina. Porque o nosso inimigo não morre. Ele é sorrateiro. No livro do Apocalipse, capítulo 12, uma visão é dada. Uma mulher é coroada com 12 estrelas e ela dá à luz a uma criança que governa o mundo, o Messias. A mulher só pode ser Israel. Então, outro sinal, o dragão vermelho. O dragão é o inimigo e o dragão guerreia contra a mulher. E no grego diz que ele persegue a mulher, se enfurece contra a mulher. E isso foi registrado há 2000 anos atrás. E a maior parte disso se tornou verdade depois de ter sido registrado. No entanto, o foco da visão é o início dos tempos e o fim dos tempos. O que isso tem em comum é que Israel já estava no mundo no início dos tempos e também no fim dos tempos. Deus disse através dos profetas. Ele predisse que no fim dos dias, Deus reuniria os filhos de Israel desde os confins da terra e os trariam de volta. E nós testemunhamos isso. Israel seria ressuscitado dos mortos, os ossos secos se levantariam, e tudo isso aconteceu. Mas o mistério é que quando eles voltassem, o dragão iria enlouquecer. Então eu quero abrir agora uma série de mistérios aqui.
Um porquê isso é usado contra a nação judaica e você nunca vai aprender isso com a CNN ou a NBC. Surpresa. O dragão é um mímico. Ele imita Deus. Ele imita o Messias com o anticristo. Então o que Deus fez no mundo moderno? Ele pegou essa nação antiga e a ressuscitou de volta ao mundo. Bom, e o inimigo, ele vai buscar a sua própria ressurreição. Mas qual? Ele também vai ressuscitar uma nação antiga. Mas qual? Ele é o inimigo, então vai ser uma nação inimiga de Israel dos tempos antigos. Ele vai trazê-la de volta para que ela possa lutar de novo contra Israel. Lutar contra Deus. Agora, isso não é sobre as pessoas. Temos que orar por todas as pessoas. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas estão sendo usadas. Mas qual era o povo, na Bíblia, que eram os arqui-inimigos de Israel? Os filisteus. Davi, Golias, Saul, Sansão, tudo isso. Então, ele poderia ressuscitá-los? Bom, ele já fez isso. Olha só. Existe um povo hoje, o mundo usa isso contra Israel todos os dias. São chamados de palestinos. A palavra palestino, na verdade, pessoal, olha só, ela significa filisteu. A palavra palestino na língua dos próprios palestinos em árabe não é palestino. Você sabe como você pronuncia? Filistinos. Quando eles falam de um Estado palestino, quando o mundo diz isso, eles estão se referindo ao Estado filisteu. É exatamente isso que significa. E você sabe quando essa ressurreição filisteu começou? Logo depois que Deus começou a ressuscitar Israel. E a cada passo foi assim que aconteceu. Você sabe onde os antigos filisteus habitavam? Havia uma terra na região chamada Filochete, ou em suas Bíblias pode-se dizer Filistia. A questão é que ela existe hoje, mas ela tem um nome diferente hoje. A antiga Filistia, a terra dos filisteus, é chamada de Faixa de Gaza. A Faixa de Gaza realmente não existe. Sabe quando isso surgiu? Aliás, Gaza sim, mas não a Faixa de Gaza. Ela ressuscitou, ou surgiu, ou veio à existência no ano de 1948. No mesmo ano em que Deus ressuscitou Israel. Naquele ano, os filhos de Israel retornaram à terra de Israel e os filhos de um povo chamados de filisteus retornaram à terra dos filisteus. É tudo uma armação, é como se o inimigo estivesse jogando um jogo de xadrez. É como se um espírito antigo estivesse assumindo esse povo e transformando eles à imagem dos antigos filisteus. E o que aconteceu em 7 de outubro foi tudo parte desse mistério antigo. O inimigo, o dragão, estava usando essas pessoas. Na Bíblia diz que nos tempos antigos os filisteus realizavam invasões. Invasões contra a nação de Israel. De onde? Justamente da faixa de Gaza. E eles invadiam aldeias israelitas. E eles os brutalizavam e os levavam cativos, como reféns de volta até Gaza. Até a história de Sansão, que todo mundo conhece, é de um israelita que é feito refém em Gaza. E a Bíblia identifica duas áreas onde os filisteus atacavam. Na verdade, fala um nome, é Negueb e o outro é chamado de Shefala. Onde o Shefala e o Negueb se cruzam, é onde fica exatamente o centro disso. É nessa pequena área de terra, e você sabe o que aconteceu naquela pequena área de terra? Foi onde aconteceu aquele festival de música. Era onde aquelas aldeias israelenses ficavam. Tem tantos mistérios sobre os quais nós não vamos ter tempo, mas eu quero comentar sobre alguns deles. No livro do Apocalipse, o dragão vomita um dilúvio contra a mulher para enxotá-la, com a água de sua boca, para enxotá-la. O Hamas deu para a invasão de Israel um codinome. Eles chamaram isso de Operação Tufã. Tufã é uma palavra árabe. O que significa? Tufã significa dilúvio. O que nós vimos foi o dilúvio dos dragões contra Israel. O que aconteceu naquele dia não foi político nem ideológico, foi demoníaco. O inimigo é um profanador. Ele contamina, ele pega o que é sagrado e contamina. Então não foi por acaso que aquilo aconteceu em 7 de outubro. Tudo aconteceu naquele dia porque 7 de outubro foi um dia de convergências de 4 dias santos e tempos designados de Israel, e todos convergiam naquele dia. Então esse era o alvo do inimigo, é por isso que ele atacou naquele dia. Existe um mistério que vem do jubileu. O jubileu, o 50º ano. Se você perdeu sua terra no jubileu, você recupera tudo que perdeu, você volta para casa. Bom, nenhum povo jamais perdeu as suas terras como o povo judeu. E a coisa incrível que Deus disse foi justamente que ele iria trazê-los de volta, o povo judeu.
Mas quando ele fez isso, ele fez de acordo com o mistério do jubileu. Uma das coisas que eu coloquei no livro como oráculo é que em 1877, a terra de Israel estava ocupada pelo sultão otomano. E naquele ano, o sultão emitiu uma lei que liberava a terra para que o povo judeu pudesse realmente comprá-la de volta. E olha só, era jubileu naquele ano. Mas o que acontece se você contar 50 anos até o próximo jubileu? Isso te leva até o ano de 1917. E o que aconteceu? E no jubileu, aquele que está na sua terra tem que sair da sua terra. 1917, Primeira Guerra Mundial. O Império Turco fogem da terra de Israel. E então os britânicos entram e emitem a Declaração de Balfour, que promete que a terra de Israel deveria voltar ao povo judeu. Todos deveriam retornar para suas posses. Mas eles não tinham Jerusalém como cidade santa. Mas o que acontece se você contar mais 50 anos a partir desse jubileu? Isso te leva ao ano de 1967. E aconteceu alguma coisa? Vocês são realmente muito inteligentes. Se eu fizesse isso em outro lugar, eles não saberiam. A Guerra dos 6 Dias aconteceu. E no terceiro dia dessa guerra, os soldados de Israel entraram nos portões da cidade sagrada. Deus devolveu Jerusalém ao povo judeu. Todos deviam retornar às suas posses ancestrais. Jerusalém pertence a Israel. E nós devemos nos alegrar com isso, porque o Messias não voltará até que isso aconteça. No jubileu, você não apenas recupera a terra, você obtém os direitos legais. Isso é reconhecido por todos, mas o mundo se recusou a dar isso a Israel, a única capital que o mundo se recusou a reconhecer. E o que acontece se contarmos mais 50 anos? Isso te leva ao ano de 2017. Alguma coisa aconteceu? No ano de 2017, os Estados Unidos da América, através do presidente Trump, emitiram a declaração sobre Jerusalém pela primeira vez. Um líder mundial reconheceu Jerusalém como capital desde os anos antigos. É incrível, mas o inimigo pega as coisas de Deus, lembrem-se, e depois distorce. Então houve um evento que não foi uma vitória, foi uma calamidade para Israel. E, na verdade, os líderes de Israel pensaram que isso seria a destruição de Israel, que isso seria o fim de tudo. E foi chamada de Guerra do Yom Kippur. Em última análise, Deus transformou isso em vitória, mas isso abalou Israel até os dias de hoje. Então o inimigo vai pegar isso, que é uma calamidade, vai pegar e ele vai fazer seu próprio jubileu com isso. A Guerra do Yom Kippur, essa invasão que pegou a nação de surpresa, aconteceu em 1973. Então, quando é o jubileu disso? Contando 50 anos, 2023. E isso ordena que haja uma invasão em 2023. A Guerra do Yom Kippur aconteceu no mês de outubro. Então, as invasões iriam acontecer em outubro. A Guerra do Yom Kippur aconteceu no dia de Shabat, um sábado. Então, iria acontecer no dia de Shabat e foi assim. A Guerra do Yom Kippur ocorreu no dia sagrado hebraico que remonta a Levítico 23. Então, essa invasão iria acontecer também em um feriado hebraico que remonta a Levítico 23. A Guerra do Yom Kippur, a invasão, aconteceu no primeiro Shabat de outubro de 1973. E isso significa que iria acontecer no primeiro Shabat de outubro. Então, quando foi o primeiro Shabat de outubro de 2023? Foi em 7 de outubro. O que foi isso? Esse foi o jubileu do diabo. Não de restauração, mas de destruição, não de liberdade, mas de cativeiro. Tem um mistério que não vai dar tempo de falar, mas envolve uma contagem regressiva profética, que engloba milhares de dias, e tudo chegou à conclusão na fatídica manhã de 7 de outubro. A Guerra dos Dragões se estende ao longo dos tempos, e a cada geração ele levanta um vaso, e depois que ele termina e eles se vão, ele levanta outro, e depois outro, e depois outro. Então haverá uma passagem da tocha a cada geração. E então existiu um homem chamado Rufti, também conhecido como Al-Husseini. E ele, vivendo no século XX, odiava o povo judeu. Ele foi responsável por derramar sangue judeu e ele seria levado a julgamento. Mas ele fugiu de Israel e foi para a Alemanha. E lá na Alemanha ele se encontrou com Adolf Hitler. Os dois acabariam formando uma aliança. O Mufti queria que Hitler trouxesse o Holocausto à terra de Israel, e Hitler disse que faria isso, quando pudesse. O Mufti teve uma parte no Holocausto, ele foi empregado por Adolf Hitler. Ele transmitiu da Rádio Berlim para o mundo árabe o ódio por Israel, na verdade o ódio pelo povo judeu. Dos nazistas, ele infectou o mundo muçulmano. E quando a guerra acabou, o Mufti seria levado a julgamento em Nuremberg, mas ele fugiu e foi para o Egito e foi saudado como um herói. E ele era conhecido como o pai do nacionalismo palestino e ele era funcionário de Adolf Hitler.
E quando ele estava no Egito, ele conheceu um adolescente egípcio. Ele colocou esse adolescente sob sua proteção. Ele o treinou, ele o orientou e fez dele seu discípulo. Esse adolescente egípcio, o nome dele era Yasser Arafat. Então você tem uma linha direta aqui entre Adolf Hitler e Arafat. Isso foi um espanto. Na década de 30, Hitler financiou e patrocinou, treinou e capacitou uma organização que é conhecida como Irmandade Muçulmana. E foi dessa organização que surgiu o Hamas. O Hamas, sabem de uma coisa? O Hamas, ele fez uma carta para vir à existência. E quando você lê essa carta, basicamente são palavras de Adolf Hitler. Então há uma linha direta de Berlim, na Alemanha, até os túneis de Gaza. O homem que Hitler colocou no comando do Holocausto foi Heinrich Himmler. Himmler foi colocado na posição sobre os territórios conquistados pelos nazistas realmente para começar o Holocausto. O dia que Hitler escolheu foi o 7 de outubro. Himmler nasceu 39 anos antes, no 7 de outubro. São as impressões digitais do dragão. Hamas não é uma palavra única. É um acrônimo para o movimento de resistência islâmica. É uma palavra árabe, que significa fervor ou zelo, mas é uma palavra estranha porque ela tem essa propriedade de que não é apenas uma palavra árabe. Ela é, ao mesmo tempo, uma palavra hebraica. Em hebraico, o que Hamas significa? Em hebraico, não significa fervor ou zelo, significa maldade, violência, morte e destruição. Então, o povo de Gaza era governado pelo Hamas, o que significa que eles eram governados por violência, morte e destruição. Ainda mais do que isso, essa palavra realmente aparece na sua Bíblia. No hebraico original diz: Senhor, salve-me dos homens do Hamas. Diz nos profetas: o Hamas se levantou como uma vara do mal na terra. E diz: a terra está cheia de crimes, de derramamento de sangue, porque o Hamas está na cidade. A Escritura, sabe como o Hamas habita nos túneis de Gaza? A Escritura diz que o Hamas habita nos lugares escuros da terra. E a ordem dada a Israel diz para eliminar o Hamas da terra. E em Isaías, quando diz que o Messias reinará sobre Israel, ele dá uma promessa a Israel e diz: Israel diz, naquele dia, não mais ouvirá o Hamas em sua terra. Agora, a maior seção da profecia do dragão é sobre o fim dos tempos. A Bíblia diz: porque o que aconteceu desde o último ano acelerou tudo. Desde o tempo de Moisés, a Bíblia fala do fim dos tempos. A palavra Hayarita e Amin em hebraico, o fim dos dias. Como você saberá que está no fim dos dias? A Bíblia diz que isso se dará em um mundo em que Israel voltou à vida. Você saberá que está nos últimos dias quando o povo judeu entrar pelos portões de Jerusalém. Você saberá que você está nos últimos dias quando o mundo inteiro estiver obcecado com uma pequena terra do tamanho de Nova Jersey. Você saberá que está nos últimos dias quando o mundo se enfurecer contra essa nação Israel e quando eles forem contra e atacarem e houver guerra contra essa nação. Bom, você pode marcar tudo como completo porque estamos nesse ponto. Agora eu gostaria apenas de dar um gostinho de alguns dos mistérios do fim dos tempos do ano passado até agora. O Apocalipse tem cores, os 4 cavaleiros. O primeiro cavalo era branco. O segundo era vermelho, o terceiro era preto e o quarto era verde. O branco, o cavalo da conquista. O vermelho, o da guerra. O preto é o da fome. E o verde, ou verde pálido, é o da morte. No final do Apocalipse, tudo vai convergir contra Israel. Bem, isso é uma coisa incrível, porque no mundo todo nós vamos ter essa raiva que estourou contra Israel. Todas essas reuniões em massa contra Israel. As cores do Apocalipse se manifestaram. Como? Tudo isso se reuniu debaixo de uma bandeira, a bandeira da Palestina, que contém o branco para o cavalo branco, o vermelho para o cavalo vermelho, o preto para o cavalo preto e o verde para o cavalo verde. E o incrível é que todas as nações que têm essas cores na bandeira, isso as marca, as identifica como inimigas da nação de Israel. Essas são as cores do Apocalipse. O profeta Ezequiel predisse que, nos últimos dias, quando Israel se reunisse de volta à terra, e ele diz que isso vai acontecer nos últimos dias, haverá uma aliança maciça de nações que irão invadir Israel. E ele as identifica por seus nomes antigos. A partir dessa profecia, nós podemos identificar uma boa quantidade delas. Mas eu vi algo aqui. As nações que Ezequiel diz que vão participar de uma invasão de Israel que ainda está por vir,
compartilham algo em comum. A nação que ele menciona Cush, o Sudão e a Etiópia bíblica. Essa nação realmente participou da invasão do Hamas de Israel em 7 de outubro. Put, ou Líbia, também teve lugar na invasão de 7 de outubro. Tukarma, ou Turquia, também participou da invasão do Hamas. Eles financiaram, eles deram armas. E a Pérsia, o Irã, certamente participou. Então, pela primeira vez na história da humanidade, as nações de Ezequiel participaram de uma invasão a Israel que ele disse que aconteceria. E ainda está para acontecer, mas nós cruzamos uma linha vermelha. Veja, quando você puxa o véu, você consegue ver o que o mundo não consegue. Deixa eu puxar o véu. Uma das entidades espirituais reveladas, que inclusive eu cito no livro, foi revelada há milhares de anos na Bíblia. E é uma entidade antiga, uma entidade demoníaca. Ela existe para a guerra contra Israel. Ela guerreia contra o propósito de Deus para Israel particularmente, no que diz respeito aos propósitos para o fim dos tempos. E ela foi chamada em hebraico, a entidade foi chamada de Sar-Farás. E Sar significa governante, mestre, senhor ou general. E Farás significa nação do Irã. Então a Bíblia está dizendo que tem uma entidade demoníaca que está totalmente ligada à nação do Irã. Você quer entender o que está acontecendo no mundo? Se essa entidade está, no caso, movendo o Irã, impulsionando e influenciando o Irã, impactando o Irã, o que esperaríamos que acontecesse? Nós esperaríamos que quando Israel retornasse ao mundo, o Irã se oporia e se tornaria a nação mais anti-Israel, e foi exatamente o que aconteceu. Então por que o Irã está tão obcecado em destruir a nação de Israel? Porque o que acontece é que os governantes deles estão possuídos por uma entidade que está obcecada em destruir Israel. Então é por isso. E sabe, há nações e nações que tentam controlar o Irã e elas não conseguem. E elas tentaram negociar, mas você não pode negociar com um espírito. Elas estão lidando com o espírito. E não é por acaso, embora os Houthis estejam atirando mísseis em Israel, é o Irã. Por trás do Hezbollah e tudo mais é o Irã. Por trás do 7 de outubro foi Gaza, e atrás de Gaza foi o Hamas, e atrás do Hamas estava o Irã, e atrás do Irã estava o Sar-Farás, e atrás do Sar-Farás estava o dragão. Ezequiel profetizou que o Irã atacaria Israel. E isso ainda está por vir. Mas o Irã nunca atacou diretamente Israel. Mas tudo mudou nessa primavera pela primeira vez na história. O Irã disparou centenas de mísseis e drones contra a terra de Israel. O mundo assistiu ao vivo, se lembram disso? Vai haver uma guerra mundial? Tudo isso iniciado por um espírito demoníaco, o Sar-Farás. Mas no mesmo livro que revela essa entidade, se revela outra identidade chamada Sar-Yasrael, ou então General de Israel. E o nome dessa entidade significa quem é como Deus, ou em hebraico seria Mir-Rael, ou como nós chamamos Miguel. Se você é muito espiritual, pode chamar de Mike, mas eu não recomendo. E Miguel, a Bíblia realmente diz que ele é o general de Israel. E especificamente ele diz que ele irá lutar por Israel nos últimos dias. Então atrás do Irã você tem o Sar-Farás, e atrás de Israel há Sar-Yasrael, batalhando nos lugares celestiais. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.